Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, muito boa noite, internauta. Seja bem-vindo a mais um Ralph em Sintonia com você. E hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, Carlos Henrique Gomes. Eu vou ler um pouquinho do currículo dele para vocês terem uma ideia da importância dele. Ele é profissional formado em Administração e Sistemas pela FASP, com MBA em Desenvolvimento e Gestão de Pessoas pela FGV. Ele tem experiência de mais de 15 anos na área de RH e a sua carreira ele passou em algumas empresas nacionais e multinacionais, como Grupo Itamaraty, Johnson & Johnson, Brinks, e atualmente ele é executivo da Allergan, que é a indústria farmacêutica. Ele também possui experiência com todos os subsistemas de RH, legislação trabalhista, programa de remuneração e benefícios, programa de coaching, capacitação, centro de serviços compartilhados, programa de expatriados, plano de sucessão, planejamento de RH, consultoria, entre outros. Atualmente é responsável pela área de remuneração, benefícios e planejamentos de RH para a América Latina na Allergan. Atua também como HR Business Partner, deve ser HR, né? HR Business Partner para a unidade de negócios neurociência na América Latina. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo aí. Ralph em Sintonia com você. Obrigado. Com o currículo desse aqui, a gente tem bastante coisa para falar sobre a área de RH, com certeza. Aí a gente tem bastante coisa para dividir com os internautas aí. A gente está aí para compartilhar um pouco desse momento aí. Carlos, como é que você foi parar na área de RH? É interessante essa mudança. Eu originalmente não comecei na área de recursos humanos. Eu vim da área de sistemas, eu comecei minha carreira com processamento de dados. No momento onde a parte de microinformática era uma coisa nova ainda não era mainframe, grande porte, e eu comecei a desenvolver sistemas para a área de recursos humanos. E nesse desenvolver sistemas para a área de recursos humanos, você tem que conhecer muito em detalhe todos os processos da área de RH. E um dia, conversando com a pessoa de RH, com o gestor, ele falou, olha, você conhece todos os processos, você faz todo o desenho dos sistemas de RH, por que você não quer mudar de lado? Agora está aqui como cliente. E aí eu migrei, saí da área de sistemas e fui fazer RH, fui fazer recursos humanos ainda, quando o RH ainda não era muito difundido, o pessoal chamava de departamento pessoal, quer dizer, o RH ainda não tinha a estrutura que tem hoje, não tinha a importância que tem hoje dentro das organizações. O que o RH engloba numa empresa hoje? Hoje o RH, ele atua tudo que você chama de gestão de pessoas. Então, quando você fala gestão de pessoas, hoje você tem desde a entrada do funcionário, então você tem toda a parte de recrutamento e seleção, você tem a parte do desenvolvimento da pessoa, o processamento da folha de pagamento da pessoa, o controle de benefícios. E aí você entra também no que nós chamamos de missão de RH. O que é a missão de RH hoje, de uma forma simples? É o atrair, o reter e desenvolver. Então você atrai, você faz o processo de recrutamento e seleção, você retém com políticas de desenvolvimento, com treinamento, com políticas de que você vai criando treinamento, carreira, plano de sucessão. E aí o grande problema que é o reter, né? Eu acho que é o grande desafio das empresas eu atraio, eu consigo fazer um desenvolvimento e uma retenção em si, praticamente, que eu chamo que é o grande diferencial das empresas hoje. O que uma empresa ela pode oferecer hoje para o funcionário? Porque, por exemplo, as multinacionais, que é a sua área, deve ter curso de inglês, de espanhol. E o que seria o diferencial para manter o funcionário no corpo da empresa? Você sabe que hoje, eu acho que um grande desafio das empresas hoje, Ralph, de retenção, porque hoje a gente vive na guerra dos talentos. Hoje as empresas, o que acontece? A gente vive praticamente hoje no pleno emprego. Hoje, com uma taxa de desemprego prevista hoje para o governo, a gente deve terminar 2012 com uma taxa de desemprego de 6,5 a 6,7. Se você imaginar hoje que o Brasil está trabalhando com uma faixa de 10% de trabalho informal, você pode dizer quase que a gente vive num pleno emprego. O que acontece? As empresas têm que fazer uma retenção e acaba tendo uma briga por talentos. O que as empresas têm feito hoje?
Dinheiro, salário, ele é bom, mas hoje ele não retém, não é mais o único fator que antigamente, olha, não, salário vai reter. Então hoje você tem que ter, além de todo um pacote de benefícios hoje que a empresa oferece, a grande, e acho que aí o vilão da história, vamos dizer, é a gestão da empresa. Tem muita gente que não deixa a empresa, ele deixa o gestor, ele deixa o chefe. Quer dizer, a empresa tem um bom salário, a empresa tem benefícios interessantes, atrativos, mas o meu chefe não me desenvolve, ele não deixa eu crescer dentro da empresa. Eu não tenho condições de fazer um trabalho, de mostrar o meu potencial, e aí eu saio. Então, quer dizer, o conjunto desses fatores, eu acho que aí é o sucesso. Se você olhar só para um lado, você não pode ter só um chefe, uma gestão, uma estrutura maravilhosa, se você não tem o pacote de benefícios. Você pode ter salário atrativo e não ter toda essa parte da gestão. Então, eu acho que realmente as empresas estão encontrando aí o caminho que é isso, é esse conjunto de fatores para a retenção. Talvez seja o medo também do chefe ser substituído pelo empregado. Isso é uma coisa que a gente vem enfrentando e a gente trabalha dentro das empresas, dentro das organizações, porque hoje o bom gestor é aquele que tem o seu backup, que nós chamamos assim, pronto. Por quê? Se ele tem o backup pronto, é porque ele desenvolveu alguém e ele preparou. Quer dizer, a pessoa, um gestor hoje, o grande desafio é ele ter a capacidade de desenvolver pessoas. Então, se ele tem uma pessoa preparada para hoje assumir a posição dele, ele é um bom gestor, só que isso culturalmente, a gente vem isso passando por todas as mudanças de RH, processos de downsize, de HR transformation, cada um chamando de alguma forma, e ainda existe essa cultura de não, eu não vou colocar ninguém aqui que vai me substituir, que esteja pronto, ou eu não vou contratar alguém que seja melhor do que eu, com medo, existe, mas isso a gente tem que cada vez mais acabar com isso na empresa e mostrar que não, pelo contrário, a gente tem que desenvolver as pessoas para ter aí um plano, um backup bem, para a empresa crescer. Isso aí eu acho que é o caminho saudável das empresas que a gente enfrenta hoje por aí, Ralf. Eu vi aqui no seu currículo que você tem um curso de coaching, né? Até eu conheço muito pouco sobre coaching, mas é um termo que o pessoal está usando muito, o curso que o pessoal está usando muito. O que é o coaching? Então, nós temos hoje dois tipos de coaching. Existe o coaching para o sucesso, que é o mais utilizado, ele é utilizado para executivo, e você tem o coaching para correção de um processo, um gap que a pessoa tem. Falando um pouquinho do coaching do sucesso, que é um coaching para o sucesso, que ele é um dos mais utilizados, hoje você tem uma pessoa dentro da organização, uma pessoa que, de repente, ela está bem posicionada, ela tem um potencial para ocupar uma outra posição, e aí é identificado alguns gaps. Você tem um espaço para atingir, para você chegar, para ocupar plenamente a outra posição. O coach, ele entra exatamente nesse momento, em trabalhar uma pessoa, normalmente uma pessoa externa, então a gente recomenda uma pessoa externa que de repente consegue olhar para o processo de coaching e desenvolvimento sem vícios dentro da organização e é a pessoa que vai trabalhar. Então ele é quase que um conselheiro, ele vai acompanhar dentro do seu dia a dia e vai te direcionando nas suas ações, para que esses gaps que hoje você tem para estar pronto para uma próxima posição, ele seja eliminado pouco a pouco. Então a ideia é que o coaching seja um período até que você atinja o patamar que você necessita para ocupar aquela posição. Esse é um tipo de coaching muito utilizado. O outro coaching, eu tenho uma pessoa que eu vejo que ela está bem, ela desenvolve um bom trabalho e algumas áreas de oportunidade que ela precisa de melhoria e aí eu entro com um coach para resolver esses problemas. Então eu posso ter um coach voltado para, olha, essa pessoa não tem organização, é uma pessoa que não tem foco no resultado, é uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe. Mas hoje, no executivo mesmo, o que a gente tem é chamado coaching para o sucesso. E é essa característica de coaching. Surgiu nos Estados Unidos o coaching? Ele começou mais forte com consultoria, com essas empresas, e é muito mais forte nos Estados Unidos. Entendi, por conta de resultado dessas... E você trabalha também, a sua empresa é multinacional, você trabalha só aqui no Brasil ou você também dá palestra no exterior? Não, hoje eu sou responsável dentro da estrutura de... Eu tenho uma responsabilidade de especialidade, hoje eu sou responsável por remuneração, benefícios e orçamento para a América Latina, cuido de 6 países e eu sou o HR Business Partner para uma unidade de negócio na América Latina. O que é o HR Business Partner? O HR Business Partner, no passado, a pessoa de RH ficava sentado atrás de uma mesa e ele era a pessoa, o burocrático. Então ele ficava atrás de uma mesa
E ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que resolver todos os processos burocráticos e ele não conhecia nada do que acontecia. Aí falava, olha, você não sabe o que acontece no meu negócio. O HR Business Partner, ele conhece tudo. Ele participa das reuniões de vendas, ele conhece do produto, ele conhece efetivamente o que aquela unidade de negócio faz. Então, ele é como se fosse um parceiro do negócio, um RH comercial dentro da estrutura da empresa. Perfeito. Carlos, nós vamos para o intervalo e na volta eu vou comentar com o Carlos aqui, ele vai falar como se portar numa entrevista de emprego, o que deve conter um currículo, o que não é necessário no currículo, umas dicas para você que está desempregado aí conseguir um emprego mais rápido. Não sai daí, a gente volta em seguida. Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3.700.000 árvores por dia. Um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga a sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente, um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Brasil, país rico é país sem pobreza. Olá, estamos de volta com Ralph em sintonia com você. Hoje recebendo o Carlos Henrique Gomes, ele que é executivo de RH da multinacional Allergan, indústria farmacêutica. Carlos, vamos agora à parte mais prática para o pessoal aqui. Vamos lá. Como que a gente deve se portar numa entrevista de emprego? Eu acho que o primeiro ponto da entrevista, que não é fácil para ninguém, a entrevista de emprego não é uma situação fácil, agradável. Eu acho que eu vejo como uma entrevista como se fosse uma negociação comercial. Você está vendendo o quê? Vendendo o profissional. Eu estou vendendo o que eu posso oferecer para a empresa. Eu estou vendendo minha experiência, o que eu tenho condições de oferecer para a posição na empresa. A empresa ela está procurando alguém e ela também está negociando. Então, assim, às vezes a pessoa entra para uma entrevista achando que, não, peraí, eu vou responder todas as perguntas, eu vou, só o que me perguntarem eu vou responder, eu não vou saber nada da empresa, eu não vou perguntar da empresa. E aí você tem todo aquele processo depois de frustração. Não era isso. Então, o processo de entrevista, ele é um processo para você eliminar todas as dúvidas, tanto para a empresa que está contratando, quanto para o candidato. Eu acho que aí esse é o ponto. É importante a gente fazer as perguntas também, mostrar interesse pela área da empresa. Exatamente. Eu acho que o ponto principal é você ter um bom currículo, um currículo resumido, um currículo onde você tem os seus dados pessoais, a sua formação, a sua experiência, um pouquinho dos cursos que você já fez, a sua experiência de línguas. Então, não adianta você colocar um currículo muito extenso, que a pessoa, é um resumo, a pessoa não vai ficar lendo 3, 4 páginas. Não é o volume que vai fazer a diferença, porque eu acho que a diferença é na hora da entrevista, que você vai poder explorar muito mais. Então, esse eu acho que o processo da entrevista que é o ganho aí desse momento. Tem uma pergunta do Luiz aqui, Luiz, meu amigo, Luizão lá de Presidente Altino, ele pergunta o seguinte:
Se o gerente de RH nas empresas agora, eles estão procurando, eles procuram mais o profissional através das empresas de internet ou aqueles profissionais que realmente enviam o currículo para eles? Hoje a gente tem, mudou muito, eu acho que esse processo que a gente chama de busca de candidatos, hoje existe a figura do headhunter. O headhunter é aquele profissional especializado de recursos humanos que ele tem a incumbência de sair procurando profissionais que se encaixam dentro do perfil. Hoje, muitas vagas acabam nem sendo divulgadas nas mídias, em jornais, isso não tem mais. Hoje o que acontece? Existe um canal muito utilizado dentro das empresas que é o LinkedIn. Então o LinkedIn ele é um espelho muito utilizado pelos headhunters. E o que acontece? Esses headhunters, muitas vezes você participa de um processo e não dá certo, mas hoje o headhunter ele tem um banco de currículos onde ele fez uma pré-entrevista com você e ele acaba tendo aí um histórico seu. Hoje, muitas empresas trabalham num sistema de banco de dados eletrônico. Normalmente, a empresa tem uma área, carreira, oportunidade de trabalho, onde o candidato entra e se cadastra. Então, eu acho que são duas formas. Quando você se cadastra numa empresa, especificamente num banco de dados, para aquela empresa, ou você busca bancos de dados que tem aí vários provedores que você tem como armazenar o currículo. Mas eu acho que o LinkedIn e o networking, que é você se relacionar bem, é você ter o profissional, você tem que ser conhecido no mercado. Não adianta você ser um excelente profissional, mas ninguém te conhece. Então você tem que se relacionar com pares de outras empresas, ter esse contato com outras pessoas, porque hoje muitas vezes eu acho que 80%, 90% aí é headhunter, é indicação, é contato. Carlos, o Daniel Botelho está assistindo aqui também, meu amigo Daniel, um beijão para você, para a Paula aí, para o Fê. E ele está fazendo uma colocação interessante, né? Porque tem algumas pessoas que falam que são headhunters e pedem um dinheiro para a pessoa para conseguir a vaga no mercado, falam que tem a vaga. Que a gente como se prevenir dos falsos headhunters? Normalmente, as empresas hoje que eu trabalho, que eu tenho conhecimento, as empresas de porte, normalmente elas não cobram dos candidatos. Porque elas trabalham para as empresas, elas não trabalham para o candidato. Então, hoje, as maiores empresas conceituadas, renomadas de headhunters, não faz esse tipo de trabalho. É diferente se você contrata uma empresa para fazer uma transição de carreira, aí é diferente. Olha, você contrata uma empresa, olha, eu quero migrar, eu quero mudar de área, eu preciso melhorar algumas coisas, e aí você tem um aconselhamento, você tem todo um acompanhamento. Mas hoje, as empresas que realmente têm o propósito de fazer a recolocação ou buscar um profissional, ela cobra da empresa. Então, não existe aí, eu não confio, não posso generalizar, mas eu não confio nessas empresas que cobram do candidato, e sim da empresa. Entendi. Perfeito. E hoje, no mercado corporativo, o inglês é a principal língua ou o espanhol? Olha, o inglês eu acho, ele sempre vai ser a principal hoje, principalmente as empresas americanas, aí acho que começou no grande, aí o forte veio do inglês. O que acontece hoje é que o Brasil tem crescido muito e a gente acaba tendo a expansão do Brasil pelo Mercosul e pela América Latina. Antigamente você tinha sempre o escritório, ou então você tem o escritório regional, ele era ou nos Estados Unidos, Miami, ou em alguma região mais próxima. Hoje não, você vê empresas montando subsidiárias na América Latina. Então, o inglês eu acho que ele é imprescindível. O inglês ele tem que ter. O espanhol eu acho que ele é o diferencial. Mas eu acho que hoje em dia precisa do inglês e o espanhol. O inglês e o espanhol. E o espanhol. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho do seu dia a dia. Que hora você levanta? Como é que é seu dia a dia? Olha, o dia a dia eu falo que nenhum dia é igual, porque ele é extremamente dinâmico. Então hoje, no meu dia a dia, eu acordo bem cedo, eu tenho uma rotina de mais ou menos chegar no escritório por volta das 7 horas, e aí vem a dinâmica da coisa, porque eu respondo e-mail em espanhol, estou lendo material em português, às vezes no mesmo dia eu tenho um conference call com a matriz nos Estados Unidos. Então é um dia extremamente dinâmico. Eu tenho que conversar com a unidade de negócio porque ela está desenvolvendo um novo setor, então eu preciso fazer um treinamento, eu preciso fazer uma contratação. Então o assunto ele é muito variado. Então de repente eu estou conversando de uma coisa simples, que é só um benefício, um projeto,
quando de repente eu estou falando de uma estrutura da América Latina, de um planejamento para a América Latina, estou falando com um corporativo, eu acho que isso que é o que brilha na carreira, o que brilha assim para mim no meu dia a dia é você olhar e ter essa diversidade de cultura, conhecer culturas diferentes e ter esse dinamismo e toda essa diferença de dia a dia do que você ficar sempre na estrutura Brasil ou numa estrutura muito fechada de recursos humanos atrás da mesa. Eu sou pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar na área, eu gosto da área comercial, então eu gosto de estar lá, ver o business e ver o RH realmente fazendo a diferença para o negócio. Quantas pessoas tem, né, na estrutura da empresa aqui no Brasil e depois na América Latina? Aqui no Brasil, na estrutura de recursos humanos regional, a gente tem mais ou menos hoje uma estrutura de 8 a 10 pessoas e aí a gente tem pessoas em cada país. Em cada país a gente tem pessoas de recursos humanos. A gente tem, por exemplo, México, que tem uma estrutura maior, a gente tem Colômbia e Argentina com uma estrutura um pouco menor, mas ele é bem dinâmico. Então a gente tem essa estrutura matricial. Você reporta para uma pessoa no Brasil, reporta para uma pessoa fora, tem essa coisa de reporte matricial que é bem dinâmico, é bem interessante no dia a dia. Um dia eu te conto com mais calma como que seria essa estrutura. Tranquilo. E você viaja muito? Tenho viajado bastante, viajo para os países da América Latina e viajo também para a nossa matriz lá nos Estados Unidos, nos projetos que a gente acaba tendo, nos treinamentos. O Brasil é a bola da vez agora? Brasil, sim, na América Latina o Brasil vem muito forte, apesar da crise, ele não, assim, sofreu um pouco, mas ele ainda está bem. O Brasil tem feito grandes negócios, as empresas estão acreditando, o Brasil está, eu acho que é o spot. Da América Latina, o Brasil eu acho que é a referência e outros países, outras regiões estão vendo o Brasil de outra forma. Espero que continue assim e o RH está aí para isso, o RH está aí para fazer a diferença, para ajudar, porque sem as pessoas a empresa não é nada, né? Então dúvida, não tem como, então precisa e a gente tem que estar lá para fazer a diferença e para o negócio, né? Para o comercial, para o business, é isso que a gente tem que fazer. Carlos, tem uma pergunta do Renan aqui muito interessante, que você pensa daquele modelo de trabalho hoje que algumas multinacionais, principalmente as multinacionais estão usando, que é o empregado, ele trabalha de casa. Home office. O que acontece é que o home office, já tem algumas empresas fazendo isso, e até por conta, nos Estados Unidos ele ainda é mais comum, aqui no Brasil ainda tem uma coisa cultural de você ter, até porque a lei trabalhista hoje ela dificulta, então assim, a gente tem coisas que a gente poderia estar melhor, mas a lei trabalhista acaba dificultando. Mas hoje algumas empresas que eu conheço, eu não vou citar o nome, mas já estão trabalhando com isso. Então, assim, hoje você tem notebook, você tem celular, BlackBerry, e você tem todo o aparato, o que você consegue fazer no escritório, você consegue fazer da sua casa, com webcam. Então, tem muita gente já trabalhando com assim, uma vez por semana é dia de fazer home office. Então, sempre quarta-feira, quinta, sexta, o dia de rodízio. Então, tem aí um movimento crescente de home office, mas tem um problema cultural que precisa ser muito bem trabalhado dentro das organizações. Mas você acredita que o profissional que trabalha de casa, ele dá um resultado melhor para a empresa? Eu acho que você dá um diferencial para ele só que ele tem que cumprir o horário, ele tem que fazer o trabalho, sim, né? Sim. Por isso que eu tenho a questão cultural. Eu acho que isso é um benefício. Esse é um benefício que a pessoa tem e que, em termos de produção, ela talvez ganhe mais porque ela não tem aquele deslocamento, o trânsito é caótico na cidade. Então, eu acho que é um benefício a mais. Quer dizer, naquilo que a gente falou no começo do programa, a retenção, isso é um item a mais para você manter o funcionário da empresa também. Até tem um projeto de discussão no Senado que fala sobre a licença maternidade de 6 meses. Exato. Tem até aprovação em algumas comissões. E eu acredito que uma alternativa seria que dá para algumas empresas para ser trabalhado, seria do 4º ao 6º mês trabalhar de casa, a mãe, né? Exato. Ela voltar a trabalhar, mas voltar de casa. Eu acho que seria muito interessante, bom para a criança, para a mãe, né? E para a empresa. Que nem hoje, greve em São Paulo, nós vimos aí que a cidade parou, literalmente, com o metrô e o trem parou, né? E até o pessoal está até brincando, se contrair um pouco, né? Falando que é por causa da derrota do Corinthians, o pessoal não destruiu o metrô. Sacanagem, eu não sou corintiano, mas hoje eu torço pelo Brasil, então eu sou neutro. Tá certo. Como eu sou paulista, tem que torcer pelo Corinthians, né? O Vasco é carioca. Mas a gente viu que a cidade parou, então você falou um outro fator que pesa muito, que é o trânsito, né? Hoje, o melhor é você sair de Osasco para Sorocaba do que sair de Osasco para Paulista. Exato. O trânsito realmente
acaba retendo muitas pessoas. Né? E acho que essa questão do home office, Ralf, é justamente isso. Muitas vezes a pessoa está ali em casa, ela está concentrada, não tem aquele telefone, gente entrando na porta, gente passando e falando, olha, preciso falar com você, é o telefone que... Então, às vezes, você precisa se concentrar, às vezes o home office é uma opção para você se focar naquele projeto, naquele trabalho. Eu foco muito no celular, eu uso muito o celular para trabalhar, principalmente o Facebook, o Twitter. O pessoal, às vezes, eu estou online, mas eu não respondo por quê? Eu estou trabalhando, estou dirigindo, estou numa reunião, mas eu estou acompanhando pelo celular e sempre que possível eu estou lá respondendo, e para mim me ajuda muito, porque quando eu chego no escritório já respondi quase tudo, né? Deixo as coisas só mais... E acho que uma dica, falando de Facebook, a gente podia deixar uma dica para os internautas aí, que tem muitas empresas que quando vão fazer o processo de seleção buscam o perfil no Facebook. Então, cuidado com o que a gente vai colocar lá, porque tem muita empresa fazendo isso, dando uma olhadinha no Facebook e vendo o seu perfil lá, o seu dia a dia, como é que é esse candidato aqui no dia a dia dele. Fica a dica. É interessante, porque a gente vê muitas pessoas postando coisas no Facebook que é desgraças, coisas negativas. Eu acho que, não sei, eu não posto, acho que isso não acrescenta na nossa vida. E o Facebook é uma ferramenta para ajudar, network. Hoje eu falo, quando eu posto no Facebook, 4.500 pessoas estão acompanhando. E eu acho que é uma ferramenta que aumenta o network. Exatamente, E o aí pode te usar com... né? O LinkedIn, eu fiz esses dias, né? LinkedIn é fantástico, acho que é uma ferramenta muito utilizada. No meu site tem meu LinkedIn lá, eu fiz esses dias também, não está completo ainda, porque ele pede muitos dados. Tem coisa que eu nem lembro, quando eu me formei, o mês que eu me formei e tudo, e a empresa que eu passei e assim por diante. Mas é uma ferramenta interessante, você está falando, eu criei o LinkedIn mesmo porque foi uma sugestão de alguns amigos. É muito grande, uma estrutura muito grande de LinkedIn. Que legal, Carlos. E eu queria chamar aqui uma surpresa, eu quero chamar o André aqui. Vem cá, André. O André é meu amigo, demolei comigo de infância, ele que trouxe o André, que é irmão do Carlos, ele que sugeriu a entrevista aí. Queria te agradecer aqui, André. E queria que você falasse também, o André é o agente de turismo, nossas viagens, quando a gente viaja de vez em quando sobe um tempinho, é ele que faz a nossa viagem lá. André, fala um pouquinho da sua empresa aí para o pessoal conhecer. Nossa agência chama Non Stop Turismo, fica na Vila São Francisco. Ela está preparada para atender qualquer segmento do mercado, viagens nacionais, internacionais, tudo que vocês precisarem de lazer. E posso deixar o telefone aqui? Por favor. Nosso telefone é 11 2307 7770, tá? Espero que tenha saído o som lá. Vou falar o telefone: 11 2307 7770. 7770. Acho que saiu, porque você está bem perto de mim. É a Non Stop Turismo, que é do André, que eu agradeço a sugestão de ter trazido seu irmão aqui. Uma pessoa muito ocupada. Saiu que horas da empresa? Não, eu saí cedo para poder me preparar, atender. O trânsito também, hoje a cidade não estava fácil, mas é um prazer aí estar com você e contar um pouquinho da nossa história, o que a gente tem vivenciado aí nesse mundo dinâmico e fantástico do RH. Muito bom. O que você mais gosta no seu dia a dia, para a gente ir encerrando aí? Estar com as pessoas. Estar com as pessoas. Isso, eu acho que é isso, é o papel, é as pessoas e ver a diferença, ver como o RH pode fazer a diferença, estar com as pessoas e mudar e contribuir para o negócio. Porque não adianta você só ser RH bonito, cheio de projetos e não ter o resultado financeiro. Infelizmente ou felizmente, a gente está lá para isso, dar o resultado. E você vê que o RH, como parceiro do negócio, impulsiona a economia, impulsiona o resultado, impulsiona as vendas, impulsiona efetivamente o crescimento da empresa, aí eu acho que essa faz a diferença. Acho que o principal hoje é você fazer o que você ama, né? Fazer o que você gosta. Senão, não tem sucesso. Qualquer área que você fizer o que você gosta, você vai ter sucesso. E isso é fundamental. Carlos, eu queria que você deixasse seus contatos aí. A gente está terminando mais um Ralf em Sintonia com você. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Aqui o nosso bate-papo foi muito proveitoso. E fica o meu contato, fica o meu celular, 11 9639 1702. Eu estou aí à disposição, se alguém precisar de alguma coisa, algum contato, ou se não, procura o Ralf, a página, o Facebook dele, aí a gente está em contato e estou à disposição aí do que precisar. É um prazer aí estar. Obrigado, Carlos. Eu queria agradecer a sua audiência, internauta, agradecer o Carlos novamente aqui, o André por ter trazido, toda a equipe que está aqui, o Jair, o Milton, a Ana Paula, a Raquel, o meu pai e todo o pessoal da TNI Brasil aí também. E eu queria terminar com uma frase que às vezes eu posto essa frase no meu Facebook, né? Que é um recado para algumas pessoas. A maior arma que eu uso na minha vida
chama Amor e Bondade. Tudo que eu faço eu procuro fazer com amor e bondade. Então com essa frase eu termino o programa de hoje e desejo que vocês fiquem com Deus e um ótimo jogo aí do Corinthians e Vasco para vocês. Um abraço, tchau, tchau. Fiquem com Deus.